enlouqueci de ser professor. Outra coisa que eu queria falar antes disso é sobre o Metanoia, que são esses grupos que a gente faz. E eu já estou na hora, né? Sobre esses grupos, e eu queria contar 2 testemunhos. Um é do Bruno, que é um rapaz que foi num acampamento, se sentiu mega desafiado a fazer alguma coisa pelos colegas. Chegou segunda-feira, ele mandou e-mail para todas as missões que ele imaginava que tinham trabalho com evangelização de estudantes. E aí, entre essas, ele mandou para a MPC e eu respondi para ele. E aí ele começou um Metanoia no cursinho dele. Sozinho, começou sozinho. E ontem a gente estava revendo o vídeo de testemunhos. E o grupo deles, na primeira reunião que eles fizeram, que ele achou os cristãos lá e convidou mais alguns, tinham 38 pessoas. Na primeira reunião. No final do ano, eles começaram em abril, em dezembro eles fizeram uma reuniãozinha para terminar o grupo, né? E era no cursinho, então era o 3º ano, todo mundo ia embora, tinha quase 50 pessoas na reunião. E assim, muitos testemunhos de conversão lá, muita edificação pessoal, porque eles estavam no 3º ano e era no etapa. E etapa tem aula até de domingo, se bobear, né? E aí, alguém deve estudar na etapa. Né? E aí eles falam que tipo, não tinham tempo para ir na igreja. Na hora de ir para a igreja, eles estavam morrendo de cansados. E o grupo do Metanoia supria essa necessidade de igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo, né? Então, onde estão as pessoas de Cristo, ali está a igreja. E o Metanoia supria essa necessidade que eles tinham de igreja. Então, foi muito importante para eles. O Bruno saiu de lá e foi para a USP, para a FEA, e ele já está lá e já começou um grupo lá. Eu fui visitar há 2 semanas atrás. E eles já estão mandando ver lá, falando de Jesus, fazendo reunião, convidando as pessoas. E tem sido muito legal. O outro testemunho que eu queria contar é do Batista da Penha, aquele que a gente foi o ano passado. E aí, quando a gente faz o desafio, no final da Escola da Vida, a gente faz para 4 áreas. Então, é para conversão mesmo, então aceite Jesus. A segunda é para reconciliação. A terceira é para saber mais sobre Jesus depois, né? E a última é para consagração. Então é assim, estou firme com Jesus e quero evangelizar a minha escola. E no Batista da Penha teve muitos, quase a metade dos alunos eram de consagração. Aí a gente marcou uma reunião e eu fui visitá-los, né? E aí lá tinha aluno desde o 6º ano até o 3º médio, né? E eu queria dar uma palavra para eles e queria que já lá eles elegessem um líder para o grupo. Porque eu não ia ter como ficar falando com 20 pessoas, eu ia ter que falar só com um. E aí, tava o pessoal do 3º médio assim, e o 6º ano assim, no canto, sozinho, né? Os menores estavam assim. Aí eu falei, então agora eu queria lançar um desafio para vocês, e eu queria saber aqui quem quer ser o líder do grupo. E fiquei olhando para onde estava o ensino médio, assim, né? Para ver se alguém se candidatava. Nada, as meninas tudo assim, sentado. Aí, lá no fundo, assim, eu vejo uma mãozinha assim, levantando. A menina tava quase pedindo desculpa por levantar a mão. Com um óculos bem grande assim, sem preconceito para quem usa óculos. Com um óculos bem grande assim, desse tamanho, a menininha Thalita, do 6º ano. Acho que ela tem 12 anos. Aí eu aceito. Desse jeito. E a menina agarrou de tal maneira que passou uns 6 meses. E eu não tinha ido, não visitei durante 6 meses. Um outro rapaz da MPC que foi nesse meio tempo. Aí ele não pôde ir, mas eu fui. E aí eu cheguei lá no Colégio Batista, era uma quarta-feira, que é o dia da reunião do Metanoia, estava chovendo, então eles estavam todos trancados na quadra, porque não podiam sair para não se molhar. E aí a coordenadora falou assim, Dani, eles estão ali, ó, tá ali, ó. Aí ela estava com mais 2 meninas, todas do tamanho dela assim, sentadinhas num cantinho, com umas folhinhas de papel na mão assim, com as músicas cristãs impressas. E elas estavam as 3 assim, uma quase na orelha da outra, tentando cantar as músicas para fazer a reunião do Metanoia. Eu quase chorei, porque eu não aguentei quando eu vi. O colégio se acabando, os meninos gritando, jogando bola, e elas no cantinho fazendo a reunião do Metanoia. Porque entenderam que o papel delas era falar sobre Jesus. Eu fiquei assim, extremamente impactada. E para o Metanoia, não precisa de quase nada, precisa só de um pouquinho de coragem. Porque o maior interessado em alcançar o seu colega é o próprio Deus. Porque foi ele que morreu na cruz, por causa do seu amigo que não conhece ele. Então ele é o maior interessado. O que ele quer de nós é só a obediência. Então, para a gente terminar, tem aí para refletir e praticar, a gente tem que voltar os nossos olhos para essa realidade urbana tão próxima, a realidade da escola dos estudantes. Os profissionais de educação têm que se colocar como testemunhas vivas, professor, coordenador, gente que trabalha na área de ensino, tem que tomar
posse dessa tarefa de ser uma testemunha bíblica. Então, essa realidade das escolas. Vocês me escutam? Não. Encarar essa realidade das escolas e dos adolescentes como sendo parte da solução. Cada um de nós é parte da solução. Não importa se você não estuda mais, se você não tem mais ligação nenhuma com escola, não estuda, não faz curso de coisa nenhuma, que nem eu, que já não estudo, faço curso de nada. Mas a gente pode, através do Escola da Vida, orando, contribuindo financeiramente, todos nós somos parte da solução desse problema. De novo. Aproveitar as oportunidades. Os valores cristãos precisam ser pregados sem receio. Apenas nós temos esse receio. Muçulmanos não tem, né? Espírita não tem, bandista não tem, só crente que tem receio de compartilhar Jesus. Assim como a mensagem da salvação somente em Jesus. O único que salva é Jesus. O mundo precisa saber disso. No mundo há mais sede do que preconceito. E eu tenho sido impactada com isso sempre no final da Escola da Vida, quando eu vejo a quantidade de pessoas que se decidem por Jesus. No mundo há mais sede do que preconceito. Enquanto a gente fica colocando várias barreiras, o mundo está sedento por Jesus. As comunidades locais devem interceder pelas escolas da região, adotando-as como parte específica de seu campo missionário, que era aquilo que eu tinha falado, né? De adotar a escola do bairro. Apoiar financeiramente pessoas ou entidades envolvidas nesse trabalho e incentivar a participação de seus jovens e adolescentes a assumirem sua fé, reconhecendo-os como missionários em suas escolas. Muito obrigada. Aí está o telefone, o escritório da MPC e o nosso site que está sendo repaginado, mas em breve vai estar no ar, se Deus quiser. Eu não perguntei aqui no começo quantos estudam. Faculdade, cursinho, colégio, curso de inglês. Tá. Eu queria fazer um desafio para vocês. Se você tiver interesse no metanoia ou em como fazer. O metanoia é só como a gente chama, mas você pode chamar como você quiser. Tá? Se você tiver interesse em começar alguma coisa, não sabe como, nem o primeiro passo você já deu, que é a iniciativa de obedecer. Porque, na verdade, falar de Jesus é obediência. A gente fala por obediência. Jesus mandou a gente fazer isso. Então, eu queria que você me procurasse, a mim ou o Rodrigo ou uma das meninas, para a gente anotar, você deixar seus dados, para a gente se falar por e-mail. A MPC tem um material bem legal chamado 10 Passos para o Metanoia. Que são 10 passos bem práticos, assim, de como começar. Então, desde o primeiro passo, que é a iniciativa, até falar com a diretora, montar uma reunião e tudo mais. Eu queria que vocês procurassem aí. E sobre a Escola da Vida também, quem tiver interesse de participar, nem que seja para ir ver lá na sexta-feira, no dia do impacto, fala comigo também que eu pego o e-mail para mandar o endereço. Gostaria muito que vocês orassem por nós essa semana. Eu sinto assim, que a gente está indo para a guerra, sabe? E a gente precisa muito de cobertura de oração. Então, sempre que vocês se lembrarem da MPC, lembrarem da Escola da Vida, dos estudantes, orem por nós. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação, fique à vontade. Assim, eu sou professor, né? Eu trabalho num colégio e a direção se diz evangélica, né? Daquelas que se veste saia, não corta cabelo. E eu percebo muita dificuldade, porque eu já tentei, né, falar para organizar, até por parte dos próprios evangélicos que falam assim, mas vai ser difícil, eles não querem, não sei o quê. Só que aí eu chamei alguns alunos para jogar uma bola aqui com a gente, assistir o culto. Aqueles são considerados os mais terríveis da escola. E eles aceitaram. Eles vão vir. Não sei se na próxima ou na outra semana. Às vezes eu desanimo, nosso desânimo com os próprios evangélicos, né? O pai da diretora é pastor e tudo também. Né? Você acha que é uma boa tirar da escola, nesse caso? Porque percebi que é complicado, né? Mesmo os diretores sendo evangélicos. Tem que fazer pra casa. Eu acho que toda iniciativa é válida. Se eles toparam e vir, vamos trazer. Agora, o projeto da Escola da Vida é muito legal porque o que chama atenção são as palestras. Então, a diretora que nós vamos amanhã, ela falou assim, a coordenadora falou assim, porque os professores começaram a torcer o nariz porque era uma organização cristã. Aí ela falou assim, olha, a Daniela me falou que todos os palestrantes são psicólogos. E aí vocês não ficam reclamando que precisa de psicólogo, aí vai vir um monte agora de graça. Então, as palestras é que são o grande chamariz. Quando a gente fala do impacto na sexta-feira, eles ficam muito reticentes.
Mas até sexta-feira Deus já fez muita coisa e o impacto vai acontecer. Porque a direção da escola foi vendo o que foi acontecendo. Vendo que as palestras são sérias, que o conteúdo é legal e tudo. Então acho que vale a pena, de repente, levar o projeto do Escola da Vida e ver a necessidade. No Batista de Perdiz a gente teve 2 histórias de homossexualidade e de drogas dentro de uma escola cristã. Então, não é porque é uma escola cristã que está livre dessas coisas. Deixa um e-mail, cara. Tá, João? Então era isso. Muito obrigada. Vamos ficar de pé para a gente fazer uma oração para Senhor Deus, nós te agradecemos porque nós podemos estar aqui como corpo de Cristo mesmo, como irmãos, um abençoando o outro. Pai, obrigado, Pai, pelo que a gente já ouviu, tudo que a gente ouviu hoje. E, Senhor Deus, a gente pede que, acima de tudo, a gente a cada dia ouça a sua voz, Pai, para que a nossa vida tenha sentido. Senhor Deus, a gente entende, Pai, que o Senhor tem para nós, Pai, evangelização. O Senhor tem para nós assumirmos uma posição mesmo, como filhos teus mesmo, entendendo que somos teus. E, Senhor Deus, como a Dani disse, o Senhor é o maior interessado. Então a gente queria aqui, Senhor Deus, nos colocar diante do Senhor, Pai, para que o Senhor nos use onde quer que o Senhor queira, da maneira como o Senhor quiser, Senhor Deus, e rompendo com os nossos medos, com as nossas dúvidas, Senhor Deus, mas principalmente a cada momento ouvindo a Tua voz, Pai, porque ouvindo a Tua voz a gente vai conseguir obedecer o Senhor. Então eu te peço, Pai, que o Senhor abra as portas nas nossas escolas, nos lugares onde a gente estuda, no nosso trabalho, Senhor Deus, que o Senhor mostre, Pai, quais as estratégias que o Senhor tem, que o Senhor mostre quais as ações, quais as pequenas ações que a gente deve ter naquilo que o Senhor quer agir, Senhor Deus. A gente sabe que o Senhor está movendo uma história dentro da história, que é uma história que glorifica o Senhor, que é uma história onde vidas são restauradas, são reerguidas, uma história onde pessoas que estavam mortas voltaram à vida por causa de Jesus. Então, Pai, nós queremos fazer parte dessa história, Pai, glorificando o Teu nome, colocando o Senhor como o primeiro lugar nas nossas vidas e fazendo aquilo que o Senhor pede que nós façamos, Pai. Então, nós nos colocamos diante do Senhor para que o Senhor opere nas nossas vidas primeiro e que o mundo possa ver sua luz, Pai. Eu te peço que o Senhor abençoe esse restante desse dia, Senhor Deus, nas nossas igrejas, ainda que naquilo que a gente vai ouvir o Senhor falando. E durante essa semana, Pai, que o Senhor esteja conosco, Pai, nos mostrando o tamanho do Seu amor por nós e por esse mundo que está perdido. É isso que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém.